Olá pessoal, como é que vocês estão? Vamos dar início agora à aula de Fisiologia do Exercício da Fundação Presidente Antônio Carlos de Ponte Nova, do dia 27 de abril de 2020, né? Ah, Segundo o nosso conteúdo, né, que nós iniciamos no dia 13 de abril, nós estamos vendo, né, sobre a avaliação do consumo de oxigênio máximo, do VO2, alguns testes que avaliam a capacidade cardiorrespiratória, né, dos indivíduos. E na aula do dia 14 especificamente, eu passei um material com vários testes que avaliam a análise do VO2, testes de corrida, de caminhada, de bicicleta, esteira, vários. Então, assim, para poder exemplificar os resultados, né, dos testes, mostrar operacionalmente como o resultado é calculado, a aula de hoje vai ser sobre vários exemplos, várias simulações de como a gente faz para calcular o resultado do VO2. Um dos objetivos de muitos alunos, né, muitos estudantes de educação física ao longo do curso, é saber fazer o cálculo do VO2, saber como que está a condição cardiorrespiratória, né? Essa aptidão física tão importante da pessoa ou do atleta. Então é importante a gente entender o seguinte: a capacidade física é tudo aquilo que pode ser medido, todo atributo físico que pode ser medido, que pode ser aferido, que pode ser mensurado, né? E aí existem, né, divisões que classificam, né, as capacidades físicas em habilidades da saúde e habilidades atléticas. A capacidade cardiorrespiratória, ela pode ser usada tanto na classificação da saúde quanto na avaliação das capacidades das habilidades atléticas. Ou seja, quanto maior o consumo de oxigênio máximo, quanto maior o VO2 do indivíduo, maior a sua condição de usar o oxigênio para produzir energia. Então, melhor vai ser o seu estado de saúde, baseando-se neste parâmetro, né? Obviamente. E melhor é a sua habilidade atlética, porque ele vai poder desenvolver maior tempo, né, de energia para as atividades com características aeróbias. Então, isso é muito importante para as modalidades, né, que tem os esportes contínuos, os esportes intermitentes. Então, sempre em início de temporada, a gente percebe aí que tem uma avaliação do VO2 máximo do atleta, né, para poder verificar como que está a capacidade cardiorrespiratória dele. E isso pode ser usado no dia a dia, na academia, para verificar se a pessoa está aumentando, está melhorando o seu condicionamento físico. É um parâmetro que a gente pode usar. E existem várias fórmulas, vários protocolos que podem ser usados de acordo com a característica do avaliado, da pessoa que está fazendo o teste. Então, como eu falei na última aula, é muito importante a gente entender como que o teste vai chegar ao resultado. E é por isso que a gente tem que fazer. Eu acredito que quando você experimenta, faz as operações matemáticas, quando a gente está aprendendo, a gente tem uma fixação muito melhor de como a gente chegou ao resultado. Porque hoje em dia já existem aplicativos, existem softwares que se você colocar uma informação lá necessária, o resultado do VO2 ele já aparece. Mas eu acho que esse é o momento de vocês aprenderem da origem desses testes, se o teste é mais apropriado para uma população ou não, o que tem que ser mensurado de forma direta para poder chegar ao resultado do VO2 de forma indireta. Isso é muito importante. Não é só sair repetindo aí fórmulas, né, sem entender o que está acontecendo. Então, assim, a primeira questão que eu quero que eu quero destacar nessa aula de hoje é na observação. Qual teste deve ser usado, qual teste do VO2 deve ser usado para aquela população específica, tá?
É isso que eu quero que vocês percebam. Então, assim, se eu estou falando em população adulta, fisicamente ativa ou atletas, quais protocolos eu preferencialmente eu devo usar? Se eu estou falando da população idosa, né, onde a capacidade cardiorrespiratória tem uma importância muito grande para a saúde, qual teste é mais adequado para isso? Se eu estou falando da população infantil, qual teste eu posso usar? Qual teste eu posso trabalhar na escola, no ensino básico? E o segundo ponto é a gente perceber bem o seguinte: o que o teste precisa para calcular o VO2? Geralmente, a gente tem o tempo de execução, né, da atividade, do deslocamento em minutos, em segundos, isso é importante. A velocidade com que o deslocamento está sendo realizado. A velocidade ela pode ser dada em metro por minuto ou quilômetro por hora. Então é preciso ficar atento às formas de transformações, como conforme a nossa preocupação aqui maior é na compreensão do teste, do resultado, todo o procedimento de transformação, isso será dado nas avaliações, né, nos exercícios. Vocês não vão precisar decorar, vocês só vão precisar entender, né, como que faz essa transformação. Agora, essa informação vai ser passada. A frequência cardíaca é outra informação muito usada para poder usar nas fórmulas que calcula o VO2 máximo. Então, meus prezados ouvintes, né, telespectadores dessa live, vamos prestar atenção nisso. Então, eu preparei hoje uma aula destacando os principais testes relacionados com a corrida e caminhada que avaliam o VO2. Então, eu fiz várias simulações, né, para poder chegar aos resultados. Algumas simulações aí foram verdadeiras, né? Na verdade, nem foram simulações. Eu realizei o exercício, né? E com as informações que foram obtidas, eu preparei para realizar o cálculo, tá? E é isso que a gente vai começar a ver agora. Qualquer dúvida, nós vamos tirar durante a nossa live, né, da aula de hoje, que vai ser a partir das 7h30, tá bom? Eu mandarei o convite para vocês assistirem e eu vou realizar umas atividades para vocês. Então vamos lá. Então aqui está o material de aula que já foi enviado, tá? Como eu falei, é uma complementação da aula que foi passada para vocês na semana passada. Então, assim, qualquer dúvida, a gente vai tirando aqui. Eu acho uma oportunidade bem legal da gente poder ver isso na prática. Então, assim, para começar a classificação, né, do VO2. A maioria dos testes, vamos pegar aqui, ó, a unidade, a maioria dos resultados dos testes, eles vão dar a forma relativa, resultado relativo. E como que é o resultado relativo? ml de O2 por quilo por minuto. O quanto de ml de O2 cada quilo do corpo vai consumir de oxigênio. Então, para vocês prestarem atenção, olha os valores que estão disponíveis aqui nessa tabela, né, de adulto e de idoso, do sexo masculino e do sexo feminino. Os resultados variam em torno assim, de 20 a 70, né? Então, assim, qualquer resultado fora dessa faixa, nas equações, pode ter certeza que tem alguma coisa errada. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se algum teste que vocês calcularem, ele deu o resultado lá assim, 2 ml de O2 por quilo por minuto. Suspeitem disso. Se ele deu 100 ml de O2, 200 ml de O2 por quilo por minuto, suspeitem disso. Geralmente vai estar errado. O resultado está nessa faixa aqui, ó, numa escala ali de 20 a 80, máximo disso, tá? Tem as variações. E aí tem algumas classificações. Eu gosto dessa classificação de Nunes et al. Porque ela tem aqui, ó, algumas estratificações categóricas
de acordo com o sexo e com a faixa etária. Então, ó, sexo masculino de 20 a 29 anos, que é a faixa que a maioria dos jovens adultos, dos estudantes universitários estão. Então, vai olhar nessa primeira coluna, tá? Então, se o resultado for de 25 a 30, fraco, de 31 a 37, regular inferior, de 38 a 43, regular superior, de 44 a 49, bom, maior que 49, excelente. No sexo feminino, menos que 24, muito fraco, fraco entre 24 e 28, regular inferior 29 e 32, regular superior 33 e 36, bom 37 e 40, excelente acima de 40. E assim, cada faixa, né, de 10 anos aí tem os seus respectivos valores. Isso é muito importante, porque leva em consideração a especificidade do sexo e da faixa etária. Por isso que eu gosto de trabalhar. A gente não pode, né, deixar de lado a classificação da população pediátrica. Eu confesso que eu procurei, mas ainda não encontrei uma estratificação para poder classificar o VO2 de criança, tá? Lembrando que criança são aqueles que têm a idade, né, até 9 anos e 11 meses, tá? 10 anos de idade, segundo alguns desenvolvimentistas, né, a Organização Mundial de Saúde, 2005, já é considerado adolescente. Então, esse artigo aqui de Rodrigues, 2006, da Anabel Rodrigues, ela tem uma estratificação, uma classificação para adolescentes de 10 a 14 anos, na primeira fase da adolescência. Então, assim, vocês podem perguntar, e se eu avaliar alguém de 15 anos, de 16 anos? A recomendação que eu dou para vocês é usarem a classificação anterior de Nunes, essa aqui, tá? Usar essa primeira coluna. Vai ter um certo erro, porque 15 anos ainda tem mudança no metabolismo, mas é muito mais apropriado usar essa do que usar essa seguinte, tá? Fiquem atentos a isso. Então, até 14 anos, use essa classificação de Anabel. Se caso aparecer alguém de 8 anos, né, uma criança, 7 anos, usem esta classificação, tá? Também pode indicar. Se eu achar, eu informo vocês. Mas se caso aparecer uma interpretação de algum teste de uma criança, use essa tabela de Rodrigues Anabel 2006. O artigo dessa classificação ele está disponível como material complementar da aula letiva do dia 27/4, na plataforma do Moodle da disciplina de Fisiologia do Exercício. Vocês podem conferir lá e estudar, sugiro, vai ser importante. Então vamos lá, vamos começar aqui a simulação. No dia 25 de abril, sábado, eu realizei um treino na Universidade Federal de Viçosa, logicamente, sozinho, tomando os cuidados, né, quanto ao isolamento social. Não corri de máscara, mas até o lugar onde eu cheguei fui de máscara. E eu realizei um teste, eu fiz uma corrida com a maior intensidade possível durante 12 e 15 minutos, 15 e 12 minutos, na verdade. E aí eu vou mostrar para vocês como que eu cheguei ao resultado, né, dos exercícios que eu fiz. Então, esse primeiro teste que nós vamos falar aqui é o teste de corrida de 15 minutos, de bulk. Ele é usado para as pessoas fisicamente ativas e para atletas, tá? Então, se você tem aí jogadores, né, adolescentes aí no ensino médio, jogadores com idade universitária, jovens adultos de 20 até 30 anos, atletas mesmo, né, de meia idade a partir de 40 anos, praticantes de atividade física, que estão acostumados a correr, né, por mais tempo. Esse é um teste bom para vocês usarem, tá? É o teste de bulk, bem tranquilo. Aqui está a fórmula dele, ó. 33 mais 0,178 vezes, lembrando que isso aqui indica que é vezes, tá? O valor próximo a um parêntese, V
menos 133. V é a velocidade por minuto. Então, assim, como eu falei no início da aula, nesta equação, a informação que vai ser necessária ser usada para poder calcular o VO2 é a velocidade, né? É o deslocamento em metro por minuto. Muito simples de ser calculado, gente. O que vocês vão fazer, né? Quando vocês deslocarem os 15 minutos, né, ou o aluno de vocês, vocês vão ter que mensurar a distância que ele percorreu durante esses 15 minutos. Na física, o cálculo da velocidade é ΔS sobre ΔT, né? É o deslocamento sobre o tempo. Então, se você tem o tempo, que são 15 minutos, você vai pegar simplesmente o tanto que você deslocou nesses 15 minutos e dividir por 15. Você tem a velocidade em metros por minuto. Você vai colocar nesse V, você tem um resultado. Tá? É isso que tem que ser feito nessa fórmula aqui, bem fácil, bem tranquilo. Ó, o curso aqui, o aplicativo que eu uso, né? Eu uso o smartwatch, o relógio da Xiaomi, né? É um bom, bonito e barato, podemos dizer assim, levando em consideração aos smartwatch da Apple e da Samsung, tá? Custa em torno aí hoje, acho que de uns 300 e poucos reais, se eu não estou me enganando. Aqui tem o display dele da corrida. Então aqui foi o deslocamento que eu corri, né? O meu percurso, né? Lá na Universidade Federal de Viçosa. O tempo, né? AVG Pace. Pace é o ritmo que foi corrido minuto por quilômetro. E average significa média. Então aqui é o ritmo médio da minha corrida. 4,31 significa que aproximadamente cada quilômetro eu deslocava em 4 minutos e 31 segundos. Esta é a principal informação que muitos corredores usam para poder verificar o seu ritmo de corrida, tá? Muito bem. Aqui está o deslocamento. 3,310 quilômetros. Então, aqui ele me deu a informação em quilômetros. Então, aqui eu já tenho, ó, em 15 minutos, eu desloquei 3,31 quilômetros. Isso significa, se eu quero passar para metro, porque a velocidade dessa fórmula em metro por minuto, é só multiplicar por 1000. Transformação de quilômetro para metro, eu ando com a vírgula para a direita, eu multiplico por 1000. Isso aqui vai dar 3.310 metros, tá? Aí tem informação de caloria, mas isso, a média da frequência cardíaca, 136. Então vamos lá. Aqui tem uma outra informação importante. No primeiro quilômetro eu tive uma média de 4,37, no segundo quilômetro 4,36, no terceiro 4,24, né? Então, uma informação aí que o meu deslocamento, tá? Aqui, interessante para a gente lembrar, né, da bioenergética, nessa corrida que eu dei durante os 15 minutos, conforme a gente viu que a atividade acima de 3 minutos tem uma característica predominantemente aeróbia, e de fato foi. Dessa corrida, durante esses 15 minutos, 8 minutos podemos considerar que foi com uma característica mais aeróbia. 2 minutos com uma característica mais anaeróbia, né? Intensidade. E foi muito intenso, 2 minutos, leve durante 2 minutos. Isso é uma estimativa, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, essa atividade foi intensa, eu tive um ritmo bom, assim, mas quer dizer que, apesar de ter sido aeróbia, teve um componente anaeróbio também, por causa do esforço que foi feito, né, para poder manter a intensidade durante 15 minutos. Quem costuma correr, quem tem o costume de fazer, sabe que não é fácil você correr mais que, vamos dizer assim, 5 minutos numa intensidade
alta, logicamente, para subjetivamente, né? A intensidade varia de pessoa para pessoa. Então, eu tentei correr realmente numa intensidade mais elevada. Eu suspeito um pouco dessa frequência cardíaca, né? Só você se ter ideia aqui, ó. Tem seus prós e contras. Eu prefiro avaliação com frequencímetro, mas só você dizer que uma frequência cardíaca 157. Por experiência própria, por ter vivenciado isso, a frequência foi maior do que isso, tá? Aí aqui, explicando mais um pouquinho da atividade, aqui a informação, né, o quanto que subiu e desceu, eu corri num terreno praticamente todo plano, até para o resultado ser mais perto do ideal. Então, assim, o ideal é que esse teste, o deslocamento, ele seja feito em terreno plano, tá? Que não tenha tanto declives e aclives assim, tá? Então, beleza, eu já tenho informação necessária aqui, ali a média. Vamos lá. E aqui eu tenho o display do relógio, tá? Algumas pessoas já têm aí. Então, ó, 3,31 km em 15 minutos, a média. Enfim, então, vamos verificar aqui, ó. Prestar atenção. Então, o que eu coloquei minhas informações é o sexo masculino, 34 anos, distância, 15 minutos, 3.310 metros. Então, como eu falei, se eu quero calcular a velocidade, né, de metros por minuto, eu vou pegar deslocamento total em metros, tá? Dividir pelo tempo, eu tenho a informação. 3.310 metros dividido por 15 minutos dá 220,66 metros por minuto. Por que dessa informação? Agora a gente vem para cá, o cálculo do teste. O cálculo do teste é o seguinte, é o VO2 igual a 33 mais 0,78 vezes, lembra que o asterisco é o sinal de vezes nas formas digitais, velocidade menos 133. Então, aqui colocando, substituindo os valores, né, 220,66, eu tenho o resultado. Então, o resultado, por essa fórmula, deu 48,60 ml de O2 por quilo por minuto. Quando eu tenho o cálculo, eu vou lá na fórmula, né, e vejo aqui, a minha faixa etária é esta, 48 é maior que 45, por isso que eu classifiquei como excelente. Tudo bem? Assim que a gente vai fazer. Então, assim, ó, eu sou praticante de corrida já faz muito tempo, então, assim, eu tenho um condicionamento físico bom. Então, assim, a gente percebe que dá para poder calcular e ter um resultado assim bem fidedigno com os testes, tá? Mas como a ideia é que a gente vivenciar e a gente verificar os resultados dos outros testes, vamos para mais um teste. O que eu fiz? Antes de chegar em 15 minutos, né, em 12 minutos, eu tirei uma foto do celular para poder verificar o deslocamento durante 12 minutos, para a gente poder testar outra equação, né, que avalia o VO2 máximo. Mas antes de falar nisso, eu queria chamar a atenção, que é importante, sobre aquilo que eu disse no início da aula, das transformações, né? Então, aqui, ó, transformar a unidade medida da velocidade. Aqui está a velocidade, vocês me desculpem um erro. Então, gente, olha só. A gente percebe que esses deslocamentos, muitas fórmulas vão usar metro por minuto, outras vão usar quilômetro por hora. E a transformação é muito simples, tá? Para a gente poder aprender. Então, se eu quero transformar metro por minuto em quilômetro por hora, eu vou dividir o resultado por 16,67, tá? Esse resultado aqui é com base numa regra de 3, né? Mas é só saber que é essa informação que a gente usa para poder calcular. Vocês têm que entender, porque esse valor aqui eu vou dar na prova, tá? Eu posso colocar essa informação. Como que faço para poder achar o resultado? Então, coloquei um exemplo. No exercício anterior, né, na equação anterior, a gente viu que 220,66 metros por minuto, né, que foi a velocidade. Esse resultado aqui, só para vocês lembrarem como é que eu achei. Eu desloquei 3.310 metros em 15 minutos. Então, se você dividir 3.310 metros por 15,
ΔS sobre ΔT, eu tenho a velocidade em metro por minuto. Só que agora eu quero achar essa velocidade em quilômetro por hora. O que eu faço? Para transformar a velocidade metro por minuto em quilômetro por hora, eu vou dividir o resultado por 16,67. E está aqui o resultado. Então, o que eu posso verificar? Que durante 15 minutos, no teste que eu realizei, a minha velocidade em quilômetro por hora foi 13,237. Eu estou colocando aqui só para exemplificar, só para mostrar como acontece essa transformação, se caso isso for necessário, tá? Então, e é importante, vocês vão ver que vai ser importante isso. Agora vamos fazer o contrário. E se fosse o contrário? E se eu tivesse a velocidade em quilômetro por hora e quisesse a velocidade em metro por minuto? Ora, é o contrário. Então agora eu vou multiplicar por 16,67. Então dizemos que eu sabia da velocidade. Eu tinha um relógio que ele só marcava a média da minha velocidade em quilômetro por hora. E eu olhei lá no meu relógio e estava assim, 13,23, né? Faltou o 7 aqui, 237 km por hora. Mas eu preciso da velocidade em metro por minuto, porque a fórmula exige assim. Como que transforma quilômetro por hora em metro por minuto? Você vai agora multiplicar, né, o valor 13,237 vezes 16,67, tem o resultado, 220,66 metros por minuto. Tá claro, então, como que transforma metro por minuto em quilômetro por hora? Divide por 16,67. Como transforma quilômetro por hora em metro por minuto? Multiplica por 16,67. Tá? Quando for necessário outras transformações, eu vou falar para poder ficar claro. Outro teste que eu propus, né, que eu vivenciei no sábado, dia 25, foi o teste de 12 minutos, né? O teste de Cooper, muito utilizado em alguns testes de aptidão física. Então, assim, esse aqui é bem mais fácil a conta. Assim, até agora a gente não viu numa equação difícil, né? A gente tem que entender porque depois a matemática aqui é muito simples. Esse teste é o seguinte, a distância percorrida em metros, tá? Já vou adiantando, menos 504 dividido por 45. Então aqui, o que eu fiz? Né? Novamente as minhas informações aqui. Em 12 minutos, a gente eu destacando aqui no meu relógio, dizendo que eu havia deslocado 2 quilômetros e 62, tá? 2 quilômetros e 62. Vamos lembrar a fórmula. A fórmula está aqui, D menos 504 dividido por 45, sendo D a distância percorrida em metros. 2,62 quilômetros é igual a 2.620 metros. Quilômetro para metros multiplica por 1.000. Menos 504 dividido por 45. Vai dar 47,02 ml de O2. Vejam que o resultado anterior do teste de Balk deu 48. E esse agora deu 47,02. Muito, muito próximo. E conforme nós vimos a classificação, também foi excelente. Então, assim, eu posso, com esse meu avaliado, né, eu posso ter uma certa confirmação que o VO2 dele está muito bom. Está excelente, porque eu fiz 2 testes diferentes, os 2 resultados deram excelente. Tudo bem? Vamos mais uma variação desse teste de 12 minutos, que está lá no material que eu postei também para vocês na aula de semana passada, um documento do Word. Porque é o seguinte, dizemos que você não quer usar essa operação matemática. Você pode classificar o VO2 do seu avaliado, do seu aluno, através da metragem de deslocamento em metro, justamente. Então, se você usar essa tabela aqui, você consegue fazer uma classificação. Então, aqui está a categorização da capacidade aeróbia, aqui em cima a faixa etária, tá? E aqui, o que é esse número aqui, gente? É o deslocamento em metros, é a distância em metros. Então, nesse teste meu aqui, eu desloquei 2.620 metros.
eu vou pegar a minha faixa etária e vou verificar aqui, ó, aonde que vai estar esse valor ali, 2.620, em 12 minutos. Então, eu tenho aqui, ó, tá aqui, já fiz a marcação, né? E percebam que ele é específico, ó, para homem e para mulher. Então, aqui, ó, entre 2.620 vai estar entre 2.520 e 2.720. Então, a classificação aqui pelo número de passos também foi excelente. Vamos supor agora uma mulher, né? Vamos supor aí que uma mulher, em 12 minutos, ela deslocou 1.600 metros, tá? Uma mulher de 25 anos, ela deslocou 1.600 metros. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar aqui, ela tem 25 anos, aqui é a faixa etária dela, eu vou procurar a faixa etária, a faixa que está 1.600, né? Aí tá aqui, ó, mulher de 1.550 a 1.790. Então, essa classificação aqui é fraca, tá? Então, ó, 1.600 está entre aqui, a faixa etária de 20 a 25. Muito legal de usar isso aqui também, se você não quiser usar uma fórmula, tá? Se caso isso for pedido na prova, essa tabela vai ser dada, vocês não precisam decorar. É só saber olhar e a classificação aqui para cada sexo, tá bom? Então, a classificação aí foi novamente excelente. Eu posso ter uma certa confirmação que o meu VO2 está muito bom, por sinal. Agora, uma outra variação ainda é o teste de corrida de 2.400 metros. Ele é uma variação do teste de Cooper. Eu estou colocando tudo aqui para a gente poder vivenciar mesmo. O momento é esse. Você vai propor agora para o seu atleta, né, para o seu aluno, não correr 12 minutos. Você vai propor para ele correr 2.400 metros, tá? Se você, levando em consideração a pista de atletismo, né, oficial, que uma volta mais perto da borda tem 400 metros, você vai pedir para ela dar 6 voltas numa pista de atletismo. E aí, você vai ter umas informações, né? Você tem o D, que em metro, qual que vai ser o D, gente? O teste já é de 2.400. O D vai ser 2.400. Você vai ter aqui necessário o tempo em segundos. Ah, por que, que o tempo em segundos? Gente, foi de quem criou essa fórmula, foi de Cooper, né? É o autor que... Então, vamos fazer um Cooper, vamos fazer um Cooper. Cooper é o nome do pesquisador que desenvolveu algumas equações para avaliar o VO2. Tá? Então, a distância em metros. Vamos pensar na minha situação aí. Esse valor aqui é aproximado, porque essa informação o meu relógio não tem. Mas segundo a observação que eu fiz, 2.400 metros eu tinha feito já em 10,5, tá? 10,5 minutos, tá? O que eu preciso agora? Eu preciso agora, né? Lembrando a fórmula aqui com o tempo em segundos, eu preciso transformar 10,5 minutos em segundos. Gente, isso é muito fácil. Para transformar minutos em segundos, é só multiplicar por 60, né? 1 minuto igual a 60 segundos, o resultado, na multiplicação cruzada, você vai verificar que é só multiplicar por 60. Então, 10,5 vezes 60 dá 630 segundos, tá? 2.400 vezes 12, tal. Aqui eu coloco o tempo, né, no denominador. O resultado vai ser 45,71. Deu uma variação aí de 1, alguma coisa dos anteriores, 2, né, 2,5, alguma coisa assim, mas a classificação ainda foi excelente. Então, assim, o terceiro teste, o quarto teste, aliás, eu fazendo, e a classificação foi excelente, a gente verificando como que isso acontece. Agora, né, os próximos testes aqui foram simulações, porque eu não fiz esses testes. E isso é importante para a gente poder vivenciar nesse momento de teoria, para vocês aprenderem e um dia, se vocês fizerem isso na prática, vocês usarem da forma correta. Nós dizemos que você tem um aluno idoso, né? Lembrando que a classificação de idoso, pela Organização Mundial de Saúde,
são pessoas acima de 60 anos, né? E aí a fórmula é o seguinte, o VO2 é 0,35 vezes quilômetro por hora. O que é isso? É velocidade. Lembra que eu falei para vocês que algumas fórmulas vão usar a velocidade em quilômetro por hora? Tá aqui um exemplo, tá? O teste de caminhada de 3 quilômetros, né? Então aqui, esse teste, você vai verificar se o seu idoso, e para indivíduos obesos, primeira coisa, você acha que ele consegue deslocar 3 quilômetros? Não é pouquinha coisa assim não, tá? Algumas pessoas podem ter problemas articulares, então tem que verificar isso, tá? Então, se for um idoso, mas se tiver retratado, ó, ele tem problema na coluna, esse teste não é adequado. Esse teste vai ser adequado se ele consegue fazer o deslocamento dos 3 quilômetros, dos 3.000 metros, tá? Vamos para a simulação. A simulação que eu propus foi o seguinte, é uma idosa, né? Tem 64 anos, ela percorreu 3 quilômetros em 21 minutos, tá? Então, 3 quilômetros em 21 minutos, aí você já começa o desespero, né? Nossa, e agora? Como que eu vou calcular essa velocidade de quilômetro por hora? Calma. Primeira coisa, calma. Eu estou dizendo ali que ela deslocou 3 quilômetros em 21 minutos. A gente já viu ali como transformar velocidade em metro por minuto para quilômetro por hora, não vimos? Então, vamos achar a velocidade em metro por minuto. Muito simples, gente. Eu vou pegar aqui a distância em metros. 3 km para metro é vezes 1.000. 3.000 metros dividido pelo tempo em minuto, 21. A velocidade, né, em metro por minuto é 142,85 metros por minuto. E aí, como é que eu faço para transformar o resultado em metro por minuto por quilômetro por hora? Eu tenho que dividir por 16,67. Já coloquei aqui para lembrar. Então, eu vou pegar 142,85 metros por minuto, dividido por 16,67, eu tenho 8,56 km por hora. Foi a velocidade média que essa minha idosa percorreu os 3 quilômetros, tá? Agora eu vou jogar na fórmula. Uma fórmula muito simples. Eu preciso só saber aqui, né, de uma regra matemática muito simples, mas que muita gente esquece. Na equação, primeiramente a gente resolve a multiplicação, né? E depois a soma é a diminuição. Então aqui o V é a velocidade média em km por hora, que deu 8,56. Então trocando, fazendo os resultados, a gente tem aqui que o resultado foi 10,396 ml de O2 por quilo por minuto. Vocês podem até pensar, esse resultado é muito fraco, gente, mas a gente está falando aqui de uma população idosa, ou às vezes de um obeso, que tem dificuldade de locomoção, por vários fatores. Então, assim, o resultado não vai ser grandes coisas assim, não, tá? Até porque já tem um valor aqui. Então, assim, esse resultado aqui, ó, 10,396. Se a gente olhar lá na classificação de Nunes, lá no nosso primeiro slide, né, com a faixa etária aqui, ó, 64 anos, a gente vai ver que a classificação vai ser muito fraco, tá? Então, pegaram aqui a ideia? Como calcular a velocidade? Você tem a distância, transforma em metro, divide pelo minuto. Você tem a velocidade em metro por minuto, que é quilômetro por hora. Nesse caso aqui, divide por 16,67, tá? Vamos para mais uma situação. A nossa última situação de um cálculo de VO2 é a fórmula disparada que tem mais trabalho. Mas assim, é só substituir, ter calma, organização para poder fazer a conta que nada vai dar errado. Então, essa fórmula aqui, ela é muito usada para idosos, também obesos, que têm mais dificuldade de locomoção. Aqui eles vão deslocar 1.600 metros, tá? E aí você vai conduzi-los da melhor forma possível para você ter algumas informações para poder calcular. Aqui precisa de mais informações. O que eu preciso? Aqui estão as letras da legenda dessa forma.
P é o peso em libra, tá? Provavelmente foi feita por um pesquisador do Reino Unido, lá a unidade de medida em libra, não é peso. Como que eu faço, gente? Você vai pegar o peso da pessoa e multiplicar por 2,205. Essa é uma informação também que não precisa decorar. Eu vou deixar registrado se caso vocês precisarem de fazer isso. Bom? Então, só lembrando que o peso desta fórmula de 1.600 metros, ele é um peso em libras. Vezes, né, o I. O I é a idade da pessoa. O terceiro parênteses é um S. O S é de sexo. Atenção para isso aqui. Se for do sexo masculino, 1. Se for do sexo feminino, 0. Então, se for do sexo feminino, esse valor aqui você nem precisa colocar. Todo número multiplicado por 0 é 0. O TI é o tempo gasto. Aqui não tá, mas é o tempo gasto em minutos. Tá bom? O tempo gasto em minutos. 1.600 metros, a pessoa vai gastar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, é isso que você vai colocar aqui. E FC, a frequência cardíaca. Então, apareceu a frequência cardíaca pela primeira vez como um dos indicadores do teste do VO2. Então, aqui, assim, quando você terminar de pedir a pessoa fazer um deslocamento de 1.600 metros, você vai ter que aferir a frequência cardíaca dela. Ah, eu não tenho frequencímetro. Vai realizar os procedimentos que fizemos em sala de aula. Você pode imediatamente achar a artéria braquial, na radial, né? Contar em 15 segundos o número de pulsos e multiplicar por 4. Você pode contar o número de pulsos em 10 segundos e multiplicar por 6. Você pode contar o número de pulsos em 12 segundos, multiplicar por 10 e dividir por 2. Tá? Você escolhe a melhor forma para você chegar ao batimento por minuto no final do teste. Mas tem que ser assim que o teste terminar. Então, assim, você, avaliador, vai deslocando junto com esse idoso, com a pessoa com obesidade. E aí você, no final do teste, já tem que ter essa informação e registrar. De modo contrário, o teste está errado. Então, vamos à nossa simulação. Eu tenho aqui, né, um senhor, né, já falei ali que é um sexo masculino, já até coloquei o número 1 aqui. Ele tem 68 anos de idade e tem o peso de 70 quilos. Então, nesta fórmula, lembrando, o peso tem que ser em libras. O que eu faço? Eu tenho que multiplicar, olha o asterisco aqui, por 2,205. Então, eu tenho aqui que 70 quilos corresponde a 154,35 libras. Tá? Ele demorou 12 minutos para deslocar esses 1.600 metros. E a frequência cardíaca dele no final do teste foi 130 batimentos por minuto. Vamos colocar essas informações na fórmula e, com muita calma, realizar cada parêntese, a conta em cada parêntese, para a gente poder chegar ao resultado final. Essa fórmula, ela tem uma informação que eu trouxe de destaque aqui, ó. Dessas equações que nós vimos até aqui, é a única que vai informar o resultado absoluto do VO2. Tá? Vou repetir. O teste de 1.600 metros vai dar o resultado absoluto do VO2, ou seja, em litro de O2 por minuto. Então, meus queridos, se nós quisermos fazer a classificação deste resultado com base aos pontos de corte de Nunes 2004, que está no início desta aula, nós vamos ter que fazer a transformação de litro de O2 por minuto para ml de O2 por quilo por minuto. Ou seja, do VO2 absoluto para o VO2 relativo, equação, né, que nós fizemos na primeira etapa dessa disciplina. Acredito que vocês todos estejam lembrando. Tudo bem? Então vamos aqui, ó, vamos à organização da nossa fórmula. Então, ó, 6,952, esse valor é fixo, mais 0,0091, esse valor é fixo também, vezes essa informação é o peso em libras, olha aqui, 154,35, menos 0,0257, valor fixo, vezes 68,
é a idade, mais 0,5955, valor fixo, vezes 1. O que é esse 1 aqui? É o sexo. Sexo masculino é 1, sexo feminino, 0. Menos 0,2240 vezes 12. 12 é o tempo de deslocamento, o tempo gasto nesses 1.600 metros, menos 0,0115 vezes 130. O que é 130? A frequência cardíaca no final. Gente, agora, calma. Realize essa conta. 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 Depois é só somar e diminuir com muita tranquilidade. Olha o final da conta como é que fica, ó. 6,952 mais 140. Eu arredondei aqui, tá? Vocês vão perceber, quem fizer essas contas vai perceber. Menos 1,74 mais 0,5955 menos 2,68 menos 1,5, tá? Aqui, na verdade, deu 1,49, eu coloquei 1,5, tá? Para arredondar, fica mais fácil. O final do resultado foi 3,0275 litros de O2 por minuto. Olha o resultado aqui em litro de O2, porque aqui, não se assustem. Nesse teste aqui você falou 3. Nossa, errei. Tem alguma coisa errada. Não, gente. Lembrem-se, o teste de 1.600 metros dá o valor absoluto em litro de O2 por minuto. Então, esse resultado está certo. Então, agora, para a gente saber a classificação, a gente vai fazer a transformação. Como que eu transformo o VO2 absoluto em VO2 relativo? Primeira coisa que eu tenho que fazer, coloquei aqui de novo. Eu tenho que passar o litro para ml. Então, como que eu transformo o litro em ml? Eu ando 3 casas para a direita, eu multiplico por 1.000. Então, você vai multiplicar 3,0275 vezes 1.000 vai dar 3.027,5 ml. E a segunda coisa que a gente faz para transformar o VO2 absoluto em relativo? O relativo não é para cada quilo do corpo, então você vai pegar esse resultado aqui em ml, 3.027,5 ml, e dividir pelo peso dele. Gente, só que essa divisão aqui agora é pelo peso em quilo, não é pelo peso em libra. Então, atenção, o peso em libra é usado na fórmula. Na transformação para o VO2 relativo, usa o peso em quilo. Então, esse valor, né, do resultado absoluto, 3.027,5 dividido por 70, eu vou ter um VO2 de 43,25 ml de O2 por quilo por minuto. Olhando lá na tabela, no resultado acima de 60 anos, na estratificação, eu vou verificar que esse senhor aqui, ele tem um VO2 excelente. Perceberam? Difícil? Não é difícil, né? Não é simples, mas assim, é prática, é organização. Depois dessa aula, eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. Nosso último teste, né? Muito importante para a gente poder usar nas escolas, né? Nos clubes, com atividades para a população pediátrica. Então, atenção aqui, gente, a faixa etária é importante respeitar. A faixa etária aqui é de 8 a 13 anos. Aqui envolve tanto a população, né, infantil quanto adolescente. Esse é um problema que tem no exterior, eles não levam tão à risca essa variação, não. Então, assim, às vezes eles trabalham com criança e adolescente, tem as variações, mas vamos seguir a recomendação. Então, assim, se você tem alunos de 8 a 13 anos, você pode usar adequadamente esse teste de 1.000. Ah, eu posso usar menos ou mais? Gente, vai ter um erro, tá? Então, principalmente se for acima de 13 anos, eu sugiro usar outros testes, tá? E se para menos que 8 anos, procurar se tem um teste para população, né, infantil com idades menores. E o teste é muito simples, né? Bem, a equação é muito pequena, a gente percebe que tem uma letra aqui, o y, é o tempo em segundos. Então, o que você vai fazer? Você vai marcar o tempo que a pessoa vai deslocar os 1.000 metros. Normalmente, esse tempo vai ser em minuto. E depois é só fazer uma transformação que é muito simples. Como que eu transformo minutos para segundos? É multiplicar por 60. Então, tem uma situação aqui que eu coloquei. É uma criança do sexo feminino, né?
Ela tem 10 anos, então já é uma adolescente, segundo as informações que a gente tem discutido aqui. Ela percorreu 1.000 metros em 6 minutos. Isso equivale, né, a 6 vezes 60, 360 segundos. Na equação, eu vou substituir o y por 360, né? Eu vou ter um resultado 43,20 ml de A2. Então aqui eu vou até voltar 43,20, porque onde que eu vou olhar agora, né? Essa classificação não é mais o ponto de corte de Nunes et al, né? Eu vou olhar agora na segunda tabela, né, até do artigo que eu trouxe para vocês no material complementar, né? 43,20, né? Ela é uma menina, né? Então eu vou olhar aqui 43,20. Então tá aqui, né? Na menina 43,20 vai estar excelente a classificação desta criança, tá? Meninas maior que 42,5, excelente. Tudo bem? Vamos voltar lá para a gente conferir se tá excelente o resultado que foi encontrado, tá? Aqui eu coloquei a classificação errada, tá? Coloquei como regular, mas é excelente. É isso mesmo, né? 43,20 ml. A gente tem lá, a gente volta aqui para ver. Ó, maior ou igual a 42. É isso mesmo, das meninas. Tá certo? Então, beleza. Então, pessoal, essa foi a aula que está explicando sobre os testes do VO2. Tá? Agora, passei para vocês uma atividade, né, lá de fixação, lembrando que não vale ponto, e é o que eu vou realizar com vocês na aula de hoje, tá? Eu coloquei 3 situações, né, e vocês vão ter que calcular o VO2. Vocês vão escolher a melhor equação e calcular e classificar. Fazer isso que eu fiz aqui, tá? Então vamos conferir as situações rapidinho. A situação A é uma mulher maratonista de 25 anos, 55 quilos. Ela percorreu 4,5 km em 15 minutos. Qual fórmula você vai usar para poder achar o resultado? É a situação A. Escolha a fórmula certa, calcule o VO2, olhe na tabela e classifique, tá? Situação B. É uma idosa, 65 anos, 77 quilos, percorreu 1.600 metros em 15 minutos. A frequência cardíaca no final do teste foi 135 batimentos por minuto. Então, a idosa, sexo feminino, tá? Então, aí a gente já tem a segunda situação. E a terceira situação é um menino de 11 anos, percorreu 11 metros em 5 minutos. Qual que é o VO2 dele? Então é isso. Agradeço a todos pela atenção. Na aula de hoje nós tiraremos as dúvidas. Forte abraço, até mais.